tudo pra panela. Ó, desse Gray, né? Isso aqui é a tipologia mais comum. Esse é o mais clássico, né? 80% dos casos mundiais é esse tipo. Quando tem aparição, a pessoa consegue ver, é assim. Não, tem outros tipos também. Sim. Tem o Gray, tem o Beta, que é parecido com o ser humano, e tem os bizarros, que é 5%, que aí é com o corpo coberto de pelos, né? Aqui, só para você ter uma ideia, tem uma tabela aqui, ó. Então tem uns que são... Esse é 5%, os robóticos 5%, mas os humanos são 15% dos casos. Eles variam apenas em estatura, né? 1,80 m, 2 metros e pouco, e são bem parecidos com o ser humano. Agora, o Gray, né? Aquele típico Gray, né? De olho preto, esse aqui é 80% dos casos. Esse aqui é a maioria, ó. Esse é a maioria. É ele que faz abdução, né? Que geralmente faz o trabalho sujo, né? Isso causa muito medo em algumas pessoas, né? Tem gente que Sim. morre de medo só de ver isso aqui. Você tem um pouco Sim. de medo, cara? Não, cara. Eu conheço pessoas então, que tem têm pavor pessoas de ver que isso têm aqui. pavor. Por quê? Porque provavelmente já tiveram alguma experiência com isso e aí fica numa memória, no inconsciente. E em alguns momentos aquilo deve aflorar. Por exemplo, tem gente que eu conheci ao longo desses estudos que chegou para mim assim e falou assim, eu não gosto de fritar ovo. Por conta da gema, fica aquela coisa, lembra aquele zoião, entendeu? Sim. E aí era uma memória de um contato que a pessoa teve, de uma abdução, de uma experiência. E essas abduções, geralmente, elas não são... ficam memórias ali. Não, elas não são, assim, benéficas para o ser humano. Porque... É como se eles tivessem vindo estudar a gente. Isso, porque eles coletam sangue, óvulo, material genético, pega a pele, cabelo, um monte de coisa. E às vezes marca, deixa queimadura no corpo, né? Então é um negócio traumático para a pessoa que vive isso. Às vezes eles implantam também. Quer ver? Deixa eu só Quando você achar procurar aí, aqui. meu irmão morre de medo disso. Mas morre assim. Eu lembro de uma vez a gente tava Os implantes, o que eles fazem? Geralmente esses de olho preto, eles colocam uns microsistemas às vezes, nariz. Pelo nariz, aloja na base do cérebro ou em outras partes do corpo também. Bom, deixa eu fazer uma pergunta a respeito disso. Você já conversou com pessoas realmente abduzidas? Você falou, já vi Sim, gente que eu fui conversar e que a pessoa estava mentindo. Vários. Mas você pode explicar como é que funciona, como é que foi os casos? Explico sim. Porque, super curioso isso aqui, né? Por exemplo... Cara, imagina isso aqui. Por exemplo, uma coisa dessa? Então, porque às vezes são vistos os Greys junto com alguns insetoides também, né? Tem uns insetoides. Esse aqui é 5% dos casos. Só que às vezes eles pegam, colocam coisa no ouvido da pessoa, coloca no corpo. E aí, esses implantes, depois eles são retirados, né? Isso já foi retirado. Isso já foi retirado, né? A pessoa, ela autorizou a fazer uma incisão ali e retirar esses implantes. Caraca, já estudaram... Bom, com certeza já estudaram esses implantes para tentar entender o que eles são, né? Tem implante que ele é metálico e tem implante que ele é biológico. Quando ele é metálico, um simples raio-x detecta ele dentro do corpo. Quando ele já é biológico, aí tem que fazer ultrassonografia para detectar. Então, algo bizarro está acontecendo, principalmente nas abduções. Nós, como seres humanos, não temos controle nenhum em cima dessa operação que eles estão fazendo, dessa missão. Isso já vem ocorrendo desde que o mundo é mundo. Porque assim, a gente fica pensando nos parâmetros de espaço e tempo que a gente já está acostumado. Só que, para eles, isso não faz nenhum sentido. O tempo e espaço, para ele, um ser que consegue se deslocar, diferente. Que consegue se deslocar entre planetas, interplanetário, Então, com certeza o tempo é outro. E assim, isso explica até o porquê que as naves, elas mantêm, às vezes, a mesma aeroforma. Ao longo, uma que foi pintada lá na caverna,
né, um desenho que eles fizeram de alguma coisa que vira uma nave dessa, ou um ser com capacete. É a mesma coisa que está acontecendo nos dias atuais. Dá certo, né? Essa é a fórmula deles. É porque não tem tempo e espaço para ele. O tempo e espaço deles é diferente do nosso. Entendi. Então, porque as pessoas ficam pensando, mas fizeram a experiência, eu já ouvi essa pergunta assim, fizeram a experiência lá no norte do nosso país, a Operação Prato, né? Teve o fenômeno chupa-chupa, um monte de gente atacada, né? E tiraram sangue, marca, isso e aquilo. E por que hoje continua ainda fazendo? Porque não acabou. Não é porque aconteceu na década de 70 aquele negócio, hoje a gente está em 2023 e não, de repente não vai acontecer. Porque para nós passou o tempo, mas para eles, de repente, é só um minuto. Uma fração foi ali, só um momento. Explica para a gente o fenômeno lá da Operação Prato, para a gente entender o que aconteceu. Então, Operação Prato, inclusive eu trouxe uma revista para vocês de presente. Legal. Deixa eu ver aqui onde que eu coloquei. Vou te dar a da Operação Prato e essa daqui que fala de invasão alienígena. Operação né? Prato. Mostra ali a da Operação Prato. Operação Prato, essa aí foi uma especial que nós fizemos. Bem legal, já está acabando. Quem quiser, entra rapidinho no site www.ovnipesquisa.com.br que está acabando. Eu acho que eu tenho 30 só dessas revistas em casa. Já acabou tudo. A gente fez uma tiragem imensa e foi tudo. Deixa eu só essa daí vendeu bastante. Os implantes, ou microsistemas alienígenas, né? Agora, esses implantes, antes de eu falar da Operação Prato, eles já foram analisados dentro do ponto de vista químico e geralmente são elementos da tabela periódica, mas com alta concentração de pureza. Já a questão do para o que serve, qual a tecnologia desse negócio, não dá para saber. Porque a gente não tem a tecnologia para rodar. A gente entende o que é, mas não entende o meio e o fim disso. Né? A gente não sabe para que serve. Extrair os dados. Extrair os dados daí. Por exemplo, você pega um DVD, dá na mão de um indígena lá na Amazônia e fala... Mano, se vira. E aí? Não tem energia, não tem um computador ali para ler. Então, para ele vai falar, é redondo, duro, reflete a luz do sol e pronto. Puta, mas isso aqui é uma baita evidência, né? Sim, isso daqui... é algo extremamente cobiçado pelo cientista e tudo, porque aí tem alguma coisa avançada de tecnologia que aí eles querem saber. E isso pode colocar, de repente, a nação que tiver isso numa posição de destaque. Se você conseguir fazer uma tecnologia reversa aqui para conseguir entender... Saber. Mas eu acredito que é algum tipo de implante. Tem gente, por exemplo, que especula, né? E eu até entendo que essas especulações são interessantes, às vezes, que fala que isso daí poderia ser um negócio que eles colocam na pessoa para usar a visão e a audição dela como uma filmadora biológica viva ambulante. Ou até para colocar ordens, né? Faça isso, faça aquilo, vá para tal lugar, encontre tal pessoa.